E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre a televisão da LG OLED CX, pessoal. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, especialmente em relação à qualidade da imagem, e a gente também vai ver a opinião de alguns usuários que já compraram a televisão para ver se eles estão gostando, não estão gostando e coisas do tipo. Então vamos aí para o vídeo. Sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link da televisão para vocês conferirem o preço e comprarem caso tenham ficado aí interessado. Sempre com o melhor preço a gente vai colocar aqui embaixo, mas caso vocês estejam na dúvida se compram ou não compram, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar disponibilizando o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente lá nós colocamos promoções de vários produtos, incluindo de televisões. Então sempre que aparece alguma coisa interessante a gente está postando lá. Então se você quiser entrar, o link vai estar aqui embaixo, esperando vocês lá. Vamos começar então, pessoal, falando sobre a qualidade de imagem da televisão. Quem já acompanha o canal já sabe mais ou menos como é que funciona. Só vou dar uma explicadinha rápida aqui para vocês entenderem, caso vocês sejam novos aqui no canal ou nunca tenham visto esse tipo de vídeo. Basicamente, quando a gente faz análise de alguma característica da televisão, normalmente a gente categoriza em 5 categorias diferentes. Por exemplo, ótimo, que seria aquela melhor possível, né? Tá entre as melhores televisões do mercado nessa categoria. A gente também tem o bom, que é uma televisão que deve agradar todos os usuários, provavelmente, incluindo aqueles mais exigentes. A gente também tem a categoria aceitável, que também deve agradar a maioria, entretanto, pessoas mais exigentes talvez já esperariam um pouquinho mais. Temos a categoria ruim também, que é uma televisão que deve desagradar a maioria. E temos a péssima, que provavelmente vai desagradar todo mundo. Então, basicamente, essas são as 5 características que a gente costuma usar aqui. Então, agora a gente vai analisar alguns pontos importantes, especialmente em relação à qualidade da imagem, para saber se de fato a televisão cumpre com o objetivo dela ou não. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o contraste da televisão, sempre lembrando que quando a gente fala de contraste a gente está falando aí da principal ou uma das principais características de uma televisão quando a gente fala de qualidade de imagem. Basicamente é como uma cor consegue se destacar uma em relação à outra ali na imagem, e isso é muito importante quando a gente fala de qualidade de imagem. No caso dessa televisão OLED aí da LG, a gente classifica a qualidade da imagem aí do contraste como sendo ótimo, galera. Ou seja, tá entre o melhor que a gente tem no mercado atualmente. Então, nesse sentido, não tem muita preocupação. Ela manda muitíssimo bem mesmo. Uma outra característica que a gente costuma analisar aqui é a tecnologia de escurecimento local, conhecido como local dimming, que algumas televisões possuem para deixar o preto da televisão ainda mais preto. Como eu disse, esse é um recurso que algumas televisões têm, mas a televisão da LG não possui esse recurso, mas isso não é um ponto negativo, porque a televisão da LG não possui esse recurso, porque ela simplesmente não precisa, ela já consegue fazer um trabalho tão bom no sentido de tecnologia de escurecimento local, que ela simplesmente não precisa dessa categoria, não precisa desse recurso, então ela não tem, então essa aqui a gente vai pular no vídeo. Isso nos leva agora exatamente para a terceira categoria que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é a uniformidade de preto da televisão. Atualmente no mercado a tecnologia OLED aí é a única que consegue entregar aí para o consumidor uma qualidade de nível de preto que a gente pode chamar de perfeito, ou seja, o preto que você vê na televisão de fato é um preto perfeito, sem vazamento de luz, que é algo que acontece em outros modelos de televisão. E quando a gente analisa essa característica na televisão da LG, a gente classifica a uniformidade de preto como sendo ótimo, galera. E nessa característica específica, ótimo basicamente é sinônimo de perfeito, porque a tecnologia OLED de fato consegue entregar uma uniformidade de preto perfeita, então em relação a isso também não tem muito o que reclamar, é o melhor que a gente tem no mercado atualmente. Outro ponto interessante também para se destacar é o HDR da televisão. No caso dessa televisão em específico, ela tem HDR+, e também Dolby Vision, que são duas tecnologias bem importantes aí de HDR para entregar uma melhor qualidade de imagem para as pessoas. Nessa categoria em específico, a gente classificou a qualidade de HDR da televisão como sendo aceitável, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, talvez algum mais exigente ele esperaria um pouco mais, mas ainda assim deve agradar a maioria. Quando a gente classifica a qualidade de HDR como sendo aceitável,
Isso significa que de forma especial a gente recomenda que quando vocês forem ver um conteúdo em HDR, seja visto em um ambiente mais escuro, porque quando a gente vê o HDR em um ambiente mais escuro, as cores proporcionadas pelo HDR conseguem ter um destaque ainda maior em ambientes mais escuros. Então a gente recomenda, no caso dessa televisão, ver aí conteúdos HDR em um ambiente mais escuro para conseguir de fato aproveitar aí a qualidade a mais que o HDR consegue proporcionar. Outro ponto importante de ser analisado é a uniformidade de cor que uma televisão consegue entregar. Basicamente, quando eu falo de uniformidade de cor, seria, por exemplo, o seguinte: se a televisão está reproduzindo uma imagem que, de forma geral, tem uma mesma tonalidade que é verde, por exemplo, será que a televisão consegue, de fato, entregar uma imagem consistente? Sim ou não? Essa é uma característica especialmente importante, por exemplo, se você for ver jogos de futebol na televisão. Porque jogos de futebol, por exemplo, no fundo a gente tem o quê? O gramado que mais ou menos tem a mesma tonalidade de verde. Então, se você está vendo, por exemplo, numa televisão que tem uma uniformidade de cor ruim, o verde pode ficar com uma tonalidade meio suja, sabe? Um canto ser mais verde, outro canto ser menos verde, o que acaba dando um efeito de tela suja. Então, basicamente é isso que a gente chama de uniformidade de cor. No caso da televisão da LG que a gente está analisando aqui, a gente classificou como sendo bom, galera. Ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Não acho que deva ser alguma coisa para se preocupar, porque nesse sentido essa televisão também está entre as melhores no mercado em uniformidade de cor. Outro ponto que a gente também costuma analisar é o ângulo de visão da televisão, ou seja, se você for ver a televisão, mas não estiver exatamente de frente, se estiver um pouco localizado para o lado, por exemplo, será que a televisão consegue manter o mesmo nível de qualidade de imagem? Bem, nessa categoria específica, mais uma vez a televisão da LG ganhou a categoria bom, pessoal, ou seja, deve agradar a maioria das pessoas, incluindo usuários mais exigentes. Então também nessa categoria eu acho que vocês não têm muito porque se preocupar, ela realmente manda muito bem. Outro ponto importante é a questão do reflexo, pessoal. Será que a televisão reflete muito a luz de fora? Sim ou não? Bem, nesse sentido, felizmente, mais uma vez a televisão manda muito bem e aqui ela ganha a nossa classificação máxima, que é a classificação ótimo, ou seja, entre as televisões disponíveis no mercado atualmente que conseguem aí competir com a luz ambiente, essa televisão da LG mais uma vez está aí entre as melhores do mercado, então ela manda muito bem também. Outro ponto importante de se analisar é o tempo de resposta da televisão, ou seja, quando você está vendo conteúdos na televisão que tem movimentos muito rápidos, seja num jogo de videogame ou seja num filme, existe uma tendência a ficar um rastro por trás de uma imagem que se move muito rapidamente. Então é importante analisar essa característica também para saber se a televisão vai conseguir entregar uma imagem precisa sem qualquer tipo de rastro. Nessa categoria, mais uma vez, a televisão da LG manda muitíssimo bem, tendo a classificação ótima aqui no canal, ou seja, mais uma vez nessa categoria, a televisão da LG consegue ficar entre as melhores no mercado. Então, se você é uma pessoa que está preocupada aí, eu quero uma televisão aí para jogar jogos de videogame, ou mesmo para ver coisas que têm movimentos mais rápidos, e eu tenho medo aí do tempo de resposta da televisão, não precisa ter medo, da televisão manda muito bem aqui. Outra categoria importante de se analisar, essa daqui vai ser mais para os jogadores de videogame, é a questão do input lag, ou seja, eu estou jogando um jogo de videogame, faço um comando no controle, quanto tempo demora para esse comando se concretizar em imagem ali na minha televisão. Nesse sentido, a televisão ganhou a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Nessa questão, então, ela também manda muito bem, não acho que seja aí motivo para se preocupar. Outro ponto importante de estar aí se analisando é a taxa de atualização da televisão. E nesse sentido, a televisão tem uma taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, a televisão consegue reproduzir de forma nativa conteúdos que rodam a 120 quadros por segundo, seja algum filme ou jogos de videogame. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que quer comprar um console de próxima geração, está preocupado aí na taxa de quadros por segundo, se a televisão vai conseguir ou não rodar 120 quadros nativo. Nesse sentido, mais uma vez, a televisão manda bem, porque ela vai conseguir sim entregar 120 quadros nativo para você. O último ponto que também a gente gosta de analisar é o HDMI da televisão, se tem suporte para HDMI 2.1 ou 2.0. No caso da televisão, ela tem suporte para 4 entradas HDMI, todas 2.1, o que é ótimo, porque basicamente significa que você vai conseguir, por exemplo, jogar jogos a 4K
a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, desde que o seu jogo, o seu console ali consiga chegar até lá. Então, nesse sentido, a televisão manda muito bem e é bem legal saber que ela consegue chegar a 120 quadros e ao mesmo tempo tem um suporte aí do HDMI 2.1. Como eu disse lá no começo do vídeo, a gente também traria aqui a opinião de alguns usuários que já compraram a televisão para dar mais ou menos uma ideia aí da opinião de quem de fato tem a televisão e testou e já comprou e tem lá na sua casa. Então a gente separou alguns comentários de algumas pessoas para ler aqui junto com vocês para dar uma ideia melhor do que eles estão achando. A gente já fez isso com outras televisões, vamos fazer aqui com essa aqui também. Uma pessoa comentou o seguinte: estou muito satisfeito com a minha TV. A imagem é tudo o que sempre quis. O preto é preto e não é cinza. As cores são vibrantes e o sistema operacional é fluido. O controle também é bom e fora outros benefícios que ela possui e que nem utilizei ainda, ou seja, ele está bem satisfeito aqui. Ele frisou ali aquela questão do preto realmente preto, que é um dos grandes diferenciais da tecnologia OLED, que diferente de outras tecnologias não conseguem atingir um nível de preto perfeito, mas a televisão da LG consegue entregar, pelo menos as de tecnologia OLED. A opinião de outra pessoa que comprou: realmente é um nível acima das TVs de LED, QLED e LCD, ou seja, mais uma pessoa que está satisfeito com a qualidade. Outro comentário, esse aqui mais curtinho, muito bom, outra pessoa que gostou. Outra pessoa aqui: produto muito bom, cumpre com o que promete, uma experiência sem precedentes. Uma outra pessoa que ficou bem satisfeita, como vocês perceberam. O último comentário que a gente separou é o seguinte: a pessoa falou o seguinte: melhor TV top de linha OLED, melhor imagem, porém hoje não temos muitas opções de conteúdo em 4K no Brasil. Daí ele continua: infinidade de aplicativos dentro do sistema que é muito rápido. Sente falta melhor de uma adaptação automática da tela para cada tipo de conteúdo assistido. Mais uma pessoa que ficou satisfeita. Acho que vale a pena ressaltar esse último comentário dele aqui, onde ele fala que sentiu falta de uma melhor adaptação automática da tela para cada tipo de conteúdo assistido, porque as televisões da LG não têm o costume, basicamente no mercado não tem a tradição, digamos assim, de vender a televisão já nas melhores configurações possíveis, digamos assim. Então, quando se compra uma televisão da LG, dependendo do que você for assistir, é recomendado que você manualmente lá ative ou desative uma função, porque você consegue melhorar bastante a qualidade da imagem, especialmente nas televisões da LG. Essa é uma questão que não é só da LG, é de todas as outras marcas, mas pelo menos pelo que eu acompanho, as televisões da LG têm mais essa questão, sabe? De vir de fábrica com configurações que poderiam ser melhores, porque a televisão já tem algumas configurações que poderiam entregar uma melhor qualidade de imagem, só que já não vem de fábrica assim, sabe? Então o usuário tem que ir lá e mexer manualmente. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, pelo menos foi assim que eu interpretei, e é isso. Uma coisa que eu acho interessante notar, se vocês devem ter percebido que a gente basicamente só trouxe comentários bem positivos em relação à televisão, diferente do que acontece em outros vídeos desse tipo, onde a gente traz bastante comentários negativos, mas é porque de fato em relação à qualidade de imagem e o próprio produto em si, a televisão é de boa qualidade, e os comentários negativos que a gente até chegou a encontrar, geralmente são comentários de pessoas que compraram a televisão e infelizmente já vieram com algum defeito de fábrica, sabe? Não em relação à qualidade do produto em si. Então, de forma geral, de fato, a maioria das pessoas que compraram, pelo menos do que a gente teve acesso, gostaram bastante da experiência. Vale ressaltar também que esse vídeo aqui, galera, foi um vídeo mais focado na qualidade da imagem e também na opinião de alguns usuários, mas tem algumas outras coisas talvez interessantes por fora que vocês gostariam de saber, como, por exemplo, é uma televisão que tem assistência ao Alexa ou ao Google Assistente também, e alguns outros aplicativos interessantes. Sempre bom frisar, pessoal, que esse aqui foi um vídeo mais focado na qualidade de imagem da televisão e também na opinião de alguns usuários que compraram a televisão e deixaram a opinião deles aí, e foram que eu li aqui para vocês, mas obviamente que tem algumas outras coisas que a gente poderia explorar mais aqui, né, como alguns outros recursos, como por exemplo o fato da televisão ter suporte tanto para Alexa como para o Google Assistente também. Então, se vocês ainda estão com mais dúvidas em relação a essa televisão, ou mesmo querem que a gente tente aí ter acesso a essa televisão para trazer um vídeo mais detalhado, é só deixar aqui no campo de comentários que a gente pode estar tentando ir atrás
para ver se a gente consegue trazer aqui no canal. Fazendo um resumo geral então sobre a qualidade da televisão em relação às características que a gente analisou aqui, a gente pode concluir que de fato é uma televisão de boa qualidade, o que não é nenhuma surpresa, porque as televisões de tecnologia OLED basicamente estão no topo de qualidade de imagem que a gente tem atualmente no mercado, e a gente também pôde comprovar isso pela própria opinião dos usuários que compraram a televisão e gostaram bastante. Vale ressaltar que eles não estavam só elogiando, né, a qualidade de imagem, eles também elogiaram, como vocês viram, o sistema operacional, por exemplo. Uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, eu acho que é sempre bom frisar, que apesar da boa qualidade da televisão OLED, tem aquela questão do burn-in, que é uma questão que televisões de tecnologia OLED têm. Ou seja, não é recomendado, por exemplo, que você deixe uma imagem estática parada por muito tempo na tela, porque as televisões de tecnologia OLED, de forma geral, tendem, por exemplo, a ter problemas maiores com burn-in, que é basicamente quando um pixel fica queimado e fica meio que manchado na tela, por exemplo. Então, se você for optar por esse tipo de televisão, acho que vale a pena um pouco mais de cuidado para não deixar imagens estáticas paradas por muito tempo, mas eu acredito que esse seja o único porém que você deve estar considerando. E sempre lembrando também que aqui embaixo, como a gente já tinha frisado no começo do vídeo, vai estar o link para você estar conferindo o preço e estar comprando a televisão pelo melhor preço, caso tenham ficado interessados. E se vocês ainda estão na dúvida se compram ou não compram, aqui embaixo também vai estar o link aí do nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram para você estar acessando lá e acompanhar várias promoções que a gente posta, incluindo de televisões e de outros produtos também. Então a gente espera por vocês lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Se puderem deixar alguma sugestão, crítica, comentário, dá like também para apoiar o canal e se inscrever, a gente também agradeceria muitíssimo mesmo. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!